Olá, minha gente criativa, tudo bem com você? Eu quero te mostrar nesse tutorial como fazer uma pintura com máscara para a gente poder pintar apenas em uma área selecionada da nossa peça. Vamos lá? Bom, para o nosso projeto vamos usar o branco 01 da PV Clay e vamos usar também giz pastel seco. Esse daqui é uma caixinha que eu tenho desde que eu comecei a trabalhar com as massinhas, né, com o Polymer Clay, então tem alguns que já estão quebradinhos, mas a gente consegue manter, guardar e usar por muito tempo, porque tem uma durabilidade muito grande, porque a gente vai raspar e tirar apenas o pozinho para fazer a pintura. Então o rendimento desse material é muito grande, compensa você ter uma caixinha de giz pastel seco. Aqui eu já tenho a minha massa branca condicionada, e para fazer os detalhes aqui com o nosso giz pastel seco, eu vou criar uma máscara sobre a massa para pintar apenas dentro das áreas que eu quero que fique com a cor do giz pastel seco. Para isso, eu vou usar um simples stencil desses de acetato que você encontra nas lojas aí, nas papelarias, nas lojas de artesanato. Vou apertar aqui na parte do plástico para que ele ressalte a massa dentro dos furinhos. Depois que eu já ajustei aqui um pouquinho, eu pego o meu rolinho e aperto a massinha. Isso vai fazer com que a massinha suba aqui um pouquinho para dentro dessas partes que estão vazadas do meu stencil. Agora eu vou escolher a cor que eu quero e com uma ferramenta a gente joga aqui dentro da área de pintura o giz na cor que a gente escolheu. Quando a gente aplica com o dedo, a força que a gente faz sobre a massa com o pigmento é muito maior do que com o pincel. O pincel é mais delicado, então a gente consegue pigmentar um pouco mais, com mais força. Já com o pincel fica uma pintura mais suave. Se você quiser, você pode misturar várias cores ou escolher um tom e ir trabalhando com essas variações, como eu estou fazendo aqui. Depois que a gente aplicou a pigmentação com o giz pastel, é só remover aqui o acetato. Se você perceber que ficou alguma manchinha em algum lugar que você não gostou, você pode usar aqui, ó, um cotonete molhado num pouquinho de acetona e remover. Acetona comum, tá? Dessas que você usa para fazer as unhas. Depois de fazer essa etapa, a gente vai fazer uma texturização aqui. Você pode fazer ao redor das gotas, dentro da parte branca, dentro da parte das gotas. Eu gosto de fazer assim por fora, fazendo umas batidinhas aqui com a ponta de uma esteca ou de um boleador. Esse boleador aqui é bem fácil de encontrar em lojas aí de artesanato. E a gente vai fazer isso aqui ao redor de todas as gotas. E esse aqui é um utensílio de cozinha, de feijão, né? Pra gente tirar feijão. Ele tá cortado cabo, eu uso ele como suporte. Pra gente arredondar aqui o nosso pingente. Dessa forma aqui, ele vai pro forno para fazer a cura a 130 graus por pelo menos 30 minutos. Depois a gente faz a parte de trás e ela vai ficar levemente abaulada. Para fazer a parte de trás, com esse próprio restinho aqui que sobrou da massa, a gente vai misturar, passar no rolinho ou na máquina de macarrão. E assim eu uso a própria sobra da massa para fazer o forro, que é a parte de trás da nossa peça. Com o mesmo stencil que a gente usou, eu faço aqui umas gotinhas na parte de trás, apertando, ele vai criar uma leve textura.
Não importa que tenha alguma sujeirinha ou qualquer coisa nesse sentido, porque essa parte vai ficar dentro da peça que está curando. Assim que ela terminar de curar, nós vamos colocar aqui por cima, fazer um acabamento de fundo dessa peça, e aí a gente vai poder levar para cura. Mas antes, eu vou aplicar minha marquinha em um dos pedacinhos aqui que eu acredito que vai ficar visível na combinação da montagem da nossa peça. Bom, agora eu tirei aqui do forno a nossa peça. Ela está levemente arredondada, abaulada, e nós vamos forrar com esse pedacinho de massa que sobrou dos cortes dessa pintura com giz pastel seco. Para isso, eu vou colocar na bacia com água para resfriar. Agora que ela já tá prontinha, ó, levemente abaulada, nós vamos fazer o forro, que é a parte de trás. Levanto aqui minha massinha, lembra que eu coloquei aqui a marquinha para ficar um pouco centralizada. Viro ela aqui, coloco a minha peça que está levemente arredondada, dou uma apertadinha. O mesmo cortador que eu usei antes, eu vou usar ele aqui agora. Procuro encaixe. Ainda sobrou um pouquinho de massa. Tiro o meu cortador. E vou puxando aqui para as bordas, olha só, bem devagarinho, um pouquinho de massa para poder fazer os ajustes. Um pedacinho de papel manteiga, que a parte de trás já tá ok. E eu vou fazer aqui só os detalhes para retirar o excesso que eu acabei puxando ali enquanto eu ajustava a parte de trás. Com bisturi, a gente vai removendo tudo. A gente vai puxando aqui bem lentamente para fechar qualquer fresta que possa ficar. Vou deixar o acabamento da peça bem bonitinha, mas depois também, se ficar alguma coisa indesejada, algum pedacinho que a gente não gostou, que não ficou alinhado como nós gostaríamos, é só a gente pegar uma lixa e fazer esses reparos depois. Bom, a peça tá retinha. Tá pronta e a gente pode ver que ela é levemente abaulada. Quanto mais côncava for a ferramenta que você usar para colocar ela para curar, mais arredondada e mais efeito de domo essa peça vai ter. Agora, nós levamos novamente essa peça aqui para fazer a cura a 130 graus por mais uns 30 minutinhos. Aqui está agora a nossa peça, com o acabamento e com a forração prontos. Se você achar necessário, você pode lixar ao redor, para deixar essa peça com um acabamento mais refinado ainda. Mas agora, eu vou, como vocês podem ver, a minha mão está um pouquinho branca de bicarbonato de sódio, porque eu gosto dessa técnica para fazer o processo de cura. Eu vou só lavar aqui rapidinho na água. Vocês podem ver que o giz, ele permanece, tá, gente? Só para tirar aqui o excesso do bicarbonato de sódio. Minha peça já resfriou e agora, para dar um efeito muito bonito de brilho, a gente vai aplicar o gloss da PV Clay. Vou colocar um pouquinho do gloss aqui nesse recipiente. Se você quiser, você pode usar a própria tampinha mesmo, usar o que tem de gloss na tampinha para você aplicar. E aí, eu vou aplicar aqui, ó, só sobre as gotinhas. Sempre que você for aplicar o gloss, é importante que a superfície da sua peça esteja limpa, tá? A água que eu usei para resfriar e para tirar o bicarbonato já tinha um pouquinho de detergente, então ela automaticamente já desengordurou a superfície da minha peça.
Às vezes as pessoas reclamam que não conseguem usar o gloss da PV Clay da forma correta porque elas esquecem de desengordurar a superfície da peça antes de aplicar. Como eu quero uma camada mais brilhante aqui, eu estou usando o pincel para acumular um pouquinho mais de gloss aqui sobre a superfície do giz. Então, é sempre importante você desengordurar, tá? Mesmo que seja uma peça com pigmento, pode ser que remova um pouquinho desse pigmento. No caso do giz aqui não removeu. Mas é importante você desengordurar, porque quando a peça está apurando no forno, ela tende a liberar um pouquinho da oleosidade para a superfície. E como o gloss é a prova d'água, ele não vai aderir com eficiência. Então, é importante tirar um pouquinho dessa gordura. Pode ser lavando, passando um pouquinho, um paninho com álcool também ajuda. Depois você vem com o pincel ou com os dedos e faz a aplicação do gloss. Como eu só quero nessas partes aqui específicas, eu estou usando o pincel. Eu também quero que fique com um volume um pouco maior de brilho, então o pincel ajuda a aplicar um pouquinho mais, né? Que seria quase que impossível eu conseguir fazer dessa forma usando apenas o dedo. Ele precisa secar em torno de 20 minutos. Como eu tô colocando aqui uma quantidade um pouquinho maior, ele vai levar um pouquinho mais de tempo. Porém, depois de 24 horas, ele vai ficar à prova d'água, tá? Então, é importante você saber isso. Outra dica importante também sobre o gloss é você não colocar muita quantidade de gloss de uma vez só. É legal você fazer camadas mais finas e ir aplicando. Muita quantidade, eu digo criar um domo aqui em cima, porque pode ficar esbranquiçado, ficar uma coisa parecendo uma vela pingando assim, não é muito legal, tá? E não deixar escorrer também, porque também vai ficar parecendo aquela vela derretida ali na sua peça, isso não é bacana. Depois que secar, eu vou fazer o furinho para aplicar a argola. Aí, depois de 24 horas, esse gloss vai estar duro, já vai estar curado, entre aspas, né? Ele vai estar à prova d'água. Bom, gente, agora a nossa peça já está finalizada, o gloss já secou. Olha o brilho que legal, né? O brilho que foi posicionado especialmente ali sobre as gotinhas que nós fizemos com a pintura do giz pastel seco. Depois disso, o que a gente precisa fazer é transformar essa peça em um pendente para um colar ou uma base para um anel, no caso seria nessa posição, mas aqui eu vou transformá-lo em um pendente, em um pingente para um colar. Para isso, eu vou usar aqui uma corrente, essa aqui é o estilo veneziana, tá? Essa corrente é uma corrente banhada em ródio branco. E também eu vou usar esse parafusinho, essa pecinha que nós encontramos muito em lojas de montagem de bijuterias, que é uma argola com rosca. É um parafuso, né? Que nós podemos usar como contra-argola nos nossos pingentes para facilitar o trabalho e também para fazer acabamento em brincos, em outras peças. Para aplicar então essa rosca é muito simples, você vai escolher a posição que você quer ao redor da peça. Como eu comentei antes também, se você quiser, você pode lixar essa peça, né? Fazer um polimento. Isso antes de fazer a aplicação do gloss, tá, gente? Eu posiciono e vou rosqueando. E aí, quando ela entra, ela já fica mais fácil, ó. E tem uma questão importante também de ressaltar aqui, gente, que para passar a corrente, ela não pode ficar nessa posição. Ela precisa estar nessa posição, para a corrente poder entrar aqui pelo furinho aqui da argola, tá? Aí tem uma outra coisa também importante, que às vezes a corrente vem com essa contra-argola aqui na ponta e pode ser que ela não passe aqui. Você tem duas opções: abrir antes e já deixar até passado, inclusive, e rosquear aqui o pino já com a corrente passada. Ou apertar aqui levemente a contra-argola, para ela poder encaixar melhor aqui na passagem. Aí, para passar, eu sempre gosto de dar mais uma dica super legal. Você tem que levar em consideração se a pessoa é destra ou canhota. Eu estou fazendo aqui para o caso de uma pessoa que seja destra. O que significa isso, Paty? Significa que, deixa eu passar aqui, isso. Significa que o fecho deve ficar posicionado na mão direita, né? À frente da peça, o fecho na mão direita para a pessoa colocar no pescoço com facilidade. E veja que, ó, eu apertei um pouquinho ali o elo, mas isso não atrapalha eu poder fechar corretamente aqui a minha peça. No caso, então, de uma pessoa que use a mão esquerda, que seja canhoto,
Aí a gente coloca o fecho virado para o lado esquerdo para facilitar a vida dessa pessoa. É uma recomendação simples para você poder consultar um cliente aí, caso você vá fazer uma peça especial para uma pessoa, né, uma encomenda. Bom, gente, então aqui está pronto o nosso pingente. Essa dica especial aqui para ensinar você como usar o giz pastel seco e esse gloss localizado também, né, que é uma dica bacana desse tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo tutorial.